Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador J. Silva incentiva a aquisição de moradia para servidor público efetivo. Vereador Luiz Rossini quer a criação do Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana. Vereador Carlão do PT realiza durante primeira parte da reunião ordinária de número 57, homenagem ao Dia Municipal das Tradições de Matriz Africana. E amanhã é dia de estreias no cinema, mas hoje o maior vilão do Batman aparece por aqui. E nós vamos mostrar também reunião solene, tem o quadro Na Ponta do Lápis e o vôlei da cidade. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 58. Os vereadores vão discutir e votar 10 projetos. Confira agora a pauta completa. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação a uso especial, a fim de regularizar imóvel em que se encontra instalada unidade de saúde localizada no Jardim Eulina. O item 2 é o turno único de discussão do projeto do vereador Carlão do PT, que concede o título de cidadão campineiro a Elcio Xavier. O homenageado ensina música a jovens na cidade de Campinas, formando a cada ano mais de 100 alunos na escola de Curimba, instalada no Jardim Campos Elíseos. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a José Eduardo Martins. Ele é formado em matemática pela PUC Campinas e possui mestrado em filosofia, estatística e administração de empresas. O item 4 é a primeira discussão do projeto de autoria do vereador Tenente Santini, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. O objetivo é proibir a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas, que seriam aquelas que não possuem autorizações, licenças ou alvarás ou não preencham todas as exigências do Código de Projetos e Execução de Obras e Edificações da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Em segunda discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que dá nova redação à Lei 11.749 de 2003. A alteração proposta tem o objetivo de impedir que estabelecimentos que estejam com o alvará vencido sejam multados nos casos em que o proprietário do local já tenha protocolado antes da data de seu vencimento o pedido de renovação, mas desde que esteja atendendo às exigências técnicas e legais. O item 6 é a segunda discussão do projeto do ex-vereador Rafa Zimbaldi, que trata da criação do projeto Escotismo nas escolas municipais. A proposta é ter uma atividade extracurricular de participação voluntária e realizada aos sábados, domingos e feriados nas escolas. O item 7 é a primeira discussão do projeto de autoria da mesa da Câmara, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O reajuste é para o valor de R$ 24.965, bem como reajusta também os valores dos cargos a ele atrelados, que já tinha sido efetivado por lei aprovada em junho deste ano. Contudo, uma decisão judicial posterior determinou que o índice de reajuste não seria mais automaticamente vinculado ao índice concedido aos servidores. Assim, é necessário fazer essa lei separada, reafirmando o reajuste que já havia sido dado. O item 8 é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o Dia do Profissional de Marketing no município de Campinas. A data a ser comemorada é o dia 8 de maio.
O item 9 é o projeto de autoria do ex-vereador Gesiel Silva, que concede a medalha Exemplo Digno para o cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Wellington Tales Wesley Benedito de Camargo. O homenageado é policial militar desde 2010 e integra o 35º Batalhão da Polícia Militar em Campinas. E por fim será analisada a proposta do vereador Gilberto Vermelho, que denomina como Praça Saulo Bacchiani de Oliveira uma praça localizada no Jardim do Lago Continuação. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e você aí de casa pode assistir aqui no plenário. Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Projeto de lei em tramitação aqui na Câmara institui o programa habitacional do servidor público efetivo do município para facilitar a moradia ao funcionalismo. O vereador J. Silva protocolou na Câmara um projeto de lei que institui o programa habitacional do servidor público efetivo do município no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. A ideia do parlamentar é incentivar a produção e a aquisição de moradia para os servidores municipais, que, segundo ele, nem sempre têm uma casa própria. A grande maioria do servidor público do município são pessoas que ganham um salário razoável. Boa parte deles não tem um imóvel para morar. E esse programa dá oportunidade de o governo trabalhar em cima dessa demanda a demanda habitacional que há para esse setor da nossa cidade. Pelo projeto, o servidor público interessado deve atender a alguns requisitos, tais como estar enquadrado nas faixas de renda atendidas pelo programa federal, não possuir imóvel próprio ou financiamento em seu nome e não ter sido beneficiado em outros programas habitacionais da cidade, entre outros itens. Para o parlamentar, o projeto merece bastante atenção dos órgãos envolvidos. É um projeto que é bastante polêmico, ele é bastante complicado, ele precisa ser bem trabalhado, mas ele vai dar oportunidade, sim, de ser trabalhado junto com o governo, junto com os próprios vereadores da Casa. A proposta ainda precisa passar pelas comissões da Casa antes de ser levada à votação no plenário. Mas o vereador J. Silva diz acreditar no sucesso do projeto. Ainda temos que buscar a Procuradoria da Casa, passar pela legalidade. Aí sim nós vamos abrir esse projeto para discutir com o próprio governo, dar oportunidade do Executivo ajustar esse projeto da melhor forma possível. O projeto de lei do Executivo, que cria o Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana, foi aprovado em primeira discussão. O vereador Luiz Rossini conversou com a nossa equipe sobre este assunto. O projeto de lei 246 de 2018 é de autoria do Executivo e cria o Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana. Esse projeto ele vem para atender a uma orientação, uma diretriz da lei federal que cria o programa de mobilidade do país, na verdade, a Política Nacional de Mobilidade, perdão. Nós temos um fundo municipal, o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, que foi criado ainda na época da prefeita Isalene, que não consegue ser totalmente aplicado porque havia assim, algumas dificuldades até legais de operacionalizar esse fundo. Então, para atender o dispositivo da lei federal, então o prefeito, através do secretário de Transportes, está criando esse fundo municipal aí de mobilidade urbana. O projeto de lei já foi aprovado em primeira discussão. Se implementado na cidade, o Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana irá viabilizar a implantação do Plano de Mobilidade Urbana e do Plano Viário de Campinas, segundo Luiz Rossini. Qual é a intenção? É alocar nesse fundo recursos que possam vir através de convênios, de taxas administrativas, até de termo de ajuste de conduta de empreendimentos que envolva a questão de mobilidade urbana, para ser investido no aprimoramento do nosso sistema de mobilidade urbana. Desde aquilo que tem a ver com a segurança do trânsito, modernização da sinalização semafórica, investir em pesquisa para redução do trânsito, implantação de novos modais do trânsito, como as ciclovias,
Então o fundo, uma vez dotado de recursos, ele vai poder ser aplicado para melhorar, obviamente, a política de mobilidade e a implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A primeira parte da reunião ordinária de número 57 foi em comemoração ao Dia Municipal das Tradições de Matriz Africana. A autoria do vereador Carlão do PT. Na primeira parte da 57ª reunião ordinária realizada na última segunda-feira no plenário da Câmara Municipal de Campinas, o assunto abordado foi o Dia Municipal das Tradições de Matriz Africana e Nações do Candomblé. Nessa data, 30 de setembro, nosso mandato foi autor de uma lei que cria o Dia Municipal da Tradição de Religião de Matriz Africana. Então é um dia que a gente faz com que a gente possa dar visibilidade para essa importante religião e que aumente o respeito da sociedade, ou seja, que todas as religiões possam se conhecer, possam se confraternizar, sem discriminação a qualquer uma delas. Então é um dia bastante importante para nós, com a presença aí de vários pais de santos que estão celebrando essa data. Ainda de acordo com o vereador Carlão do PT, é preciso conscientizar cada vez mais os campineiros para que, desta forma, a intolerância religiosa seja combatida. No momento de intolerância, no momento que o país vive de violência, é importante que a gente possa falar de paz, que a gente possa falar de respeito. E falar de respeito significa isso, né? Respeite a minha fé, conheça a minha religião, que é o mesmo Deus da sua religião, é o Deus da minha religião. Então é com esse intuito que nós apresentamos essa importante religião. E há um fator importante, eu venho de religião católica e a minha sensibilidade com as outras religiões são iguais, porque o Deus que nós temos é igual para todos. Então, celebrar a paz nesse dia é extremamente importante para nós. O parlamentar diz que em Campinas a violência contra seguidores de religiões de matriz africana só cresce. Se mostra preocupado com isso. Olha, eu acho que tem aumentado a intolerância, tem aumentado a violência, mas as comunidades tradicionais têm recebido essa violência traduzindo em paz. Porque lançamos recentemente, junto com as comunidades, a campanha Respeite a Minha Fé, mas nós estamos bastante preocupados com o aumento de intolerância e de violência contra as religiões de matriz africana. E vamos fazer todo o empenho, fazer com que a Câmara Municipal possa ter um papel de intervencionista nessa luta, que é uma luta de todos nós. E nós vamos continuar conversando com o vereador Carlão do PT, porque ele protocolou um requerimento direcionado ao Executivo, perguntando sobre a inauguração do pronto atendimento do Carlos Lourenço. A inauguração deste posto é uma reivindicação da população. Segundo o vereador Carlão do PT, há mais de 3 anos a população aguarda a inauguração do PA do bairro Carlos Lourenço. A obra está finalizada. Nós acabamos de ver, ela sofreu um assalto, um roubo recentemente, e isso tem levado preocupação à população. Esse é um dos motivos do requerimento. Porque o que foi anunciado, que vão ser contratadas empresas terceirizadas para operar aquela unidade, nós queremos ter informações precisas para que a população não seja mais uma vez enganada em relação aos prazos e data e a abertura dessa unidade. No requerimento de número 2579, o parlamentar ainda questiona como será a estrutura do PA, horário de funcionamento e recurso para a contratação de profissionais. O que mais nos preocupou é que o anúncio que essa unidade não vai funcionar final de semana. E isso nos preocupa muito, porque é o final de semana que as pessoas mais buscam auxílio nessas unidades básicas de saúde. Então nós vamos lutar, mobilizar a população para conseguir fazer com que isso aconteça. Reivindicação que também parte da população. A comunidade está se mobilizando. Agora, no dia 5, sábado, nós vamos ter uma grande manifestação da população para exigir com que essa data, além de ser cumprida, nós queremos ter informação de onde vem o dinheiro, como é que vão ser contratados os funcionários, para que a população tenha tranquilidade em relação a esta unidade de saúde. Um recado agora. O Coral da Câmara Municipal de Campinas vai estar no evento Tarde com Música, que vai ser realizado na primeira Igreja Presbiteriana Independente de Campinas, que fica na Rua Lusitana, número 846, no centro da cidade, neste sábado, dia 5/10,
às 2h30 da tarde. A entrada é franca, então é só chegar e entrar para conferir o coral da Câmara de Campinas. Olha só, em reunião solene, o vereador Campos Filho entregou a medalha Carlos Gomes ao coral Reverendo Zacarias de Miranda. Acompanhe como foi. O coral recebeu homenagens durante a sessão solene. O coro Reverendo Zacarias de Miranda, da Igreja Presbiteriana de Campinas, que neste ano de 2019, está completando 110 anos. A medalha Carlos Gomes é uma honraria destinada a quem se destacou no campo artístico. O coral Reverendo Zacarias Miranda foi fundado em 1909, na Igreja Presbiteriana de Campinas. Durante a homenagem, muita música. O presidente contou curiosidades sobre o coral. Vale a pena retratarmos algumas experiências, de forma bem rápida, o que acontece nos nossos ensaios. Nossos ensaios são realizados todas as quintas-feiras do mês. Chegamos e sentamos. Olhamos os nossos parceiros e começamos a conversar uns com os outros. Nós, homens, não falamos muito. Falamos do nosso dia de trabalho, de futebol, churrasco, ponto. As mulheres falam um pouco mais. Falam do trabalho, do marido, da família, dos filhos, do vestuário, culinária, da novela, e etc, etc, e etc. A gente sempre procura fazer com muito amor, da mesma forma que eu tenho certeza que tem muito amor aqui envolvido, muito amor envolvido. E nunca ia passar na nossa mente que esse coral recebesse tamanha honraria. Então, foi muito por isso que nós fizemos questão de buscarmos músicas que mostrassem o melhor que a gente tem para oferecer. A medalha que se recebe nesta oportunidade remete à lembrança de quem levou a arte por tantos lugares e o tempo continua falando a seu respeito, ainda que as gerações mais novas nem o conheçam. O maestro Antônio Carlos Gomes, que veio entre 1836 e 1896, campineiro, fez a cidade conhecida nas maiores salas de ópera do mundo. Aqui nós temos ruas, praças, monumentos, e aos bugrinos um clube que tem um nome que homenageia a sua obra-prima e o Guarani. Tristemente reconhecido muito mais em outros lugares do que no seu próprio berço. Mantendo até aquilo que a própria Bíblia diz, o profeta não tem honra na sua própria casa. Tão grande é o teu perdão, mudou meu coração. Sei que estás bem junto a mim. Tua face eu posso ver, meiga como a de um bebê. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, informações sobre o vazamento de gás durante as obras do BRT, que aconteceu agora por volta do meio-dia, a previsão do tempo para esta quinta-feira, tem o quadro Na Ponta do Lápis, que vai dar dicas para a gente tentar acabar com as dívidas, e o esporte da cidade com o vôlei. O intervalo é rapidinho.
A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média, 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono REM na terceira idade. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Calorão em Campinas nesta quarta-feira, mas você que acompanhou o jornal Câmara Notícia ontem estava bem informado, sabia que o sol ia aparecer hoje durante todo o dia. Para amanhã, quinta-feira, tem sol de novo, só que entre nuvens. A nebulosidade aumenta nesta quinta-feira, em alguns locais pode até chover, mas em pequena quantidade. Sobre as temperaturas, continua alta, em mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Hoje é dia de mais uma edição do quadro Na Ponta do Lápis, que vai dar algumas dicas para você acabar com as dívidas. Vamos acompanhar juntos este tema. Opa, tudo bem por aí? Bom, talvez não esteja, né? Isso se você estiver endividado, mas não se preocupa não, porque essa edição do Na Ponta do Lápis vai te ajudar com dicas importantes para tentar sair dessa situação que, olha, atinge muita gente. Primeiramente, o consumidor deve parar, refletir e com calma mapear a sua situação financeira, a sua real situação financeira. Não adianta fazer nada no desespero, obviamente, porque esse consumidor não vai conseguir sequer enxergar aquilo que deve, não é? Então, identificou, aí nós voltamos para um tópico que é: qual foi o meu comportamento para que eu tivesse endividado? É comportamental ou foi alguma coisa que aconteceu depois de eu ter assinado aquele contrato? Porque nós falamos, por exemplo, do desemprego involuntário, nós falamos de uma doença séria na família. Então, situações que não foi só pelo comportamento, muitas vezes, compulsivo em gastar ou em comprar esse consumidor, mas foi algo que foi além, foi alheio à sua vontade. Identificou isso, ele pode então dar o primeiro passo, que é fazer constar em planilhas, colocar no papel o quanto ele ganha, o quanto a família ganha, quem compartilha desses gastos ou quem compartilhou dessas dívidas, né, para que ele possa, inclusive, participar, colocar num processo participativo todos os membros da família, conversar com as pessoas. É muito importante que envolva todas aquelas pessoas que você confia nesse processo, até para que você possa resgatar essa confiança. Mapeando a situação, colocando no papel débito, crédito, o que entra e o que sai,
esse consumidor vai enxergar com pequenas atitudes o que pode fazer com que sobre o dinheiro para ele negociar e, acima de tudo, busque um credor que naquele momento lhe oferece uma condição melhor de pagamento, seja porque o parcelamento é estendido, seja porque esse fornecedor deu desconto total nos juros. Então, aquilo que é mais atrativo naquele momento para pagar essa dívida, porque de nada adianta esse consumidor tentar fazer o parcelamento de tudo. No primeiro mês pode ser até que ele consiga pagar, mas com aquele provisionamento de dívidas que ele já tem de serviços essenciais, água, luz, telefone, então ele acaba não conseguindo honrar com esses compromissos e gerando novos juros sobre esse parcelamento. Por se tratar de uma situação em que ele já mapeou que é momentânea ou por um fato superveniente, é de suma relevância que esse consumidor faça concessões daquilo que ele não entenda como prioridade. Então, se ele gastava um determinado valor com a saída no final de semana, por exemplo, com a família, converse com a família e diga que é uma situação momentânea e que as pessoas precisam, óbvio, entender para que ele saia daquela situação. E para sair dessa situação, o PROCON disponibiliza uma ferramenta que esse consumidor consegue ter a interlocução com o credor. Então ele vai acessar o site do PROCON ou vai pessoalmente a um dos postos de atendimento, ele vai autopreenchível, na verdade, os formulários e ele vai conseguir colocar o quanto ele ganha, o que compõe a sua renda familiar, quais são as suas dívidas para que esse credor possa, mediante os dados que ele passou, oferecer a esse consumidor uma proposta que caiba no seu bolso, uma proposta que seja factível, ou seja, aquela proposta que vai realmente ser cumprida, né? Vai ser honrada pelo consumidor, ou oferecer descontos dependendo da capacidade de pagamento desse consumidor. Uma notícia de última hora agora, por causa das obras do BRT ou durante as obras do BRT, um vazamento de gás interrompeu totalmente o tráfego na Avenida João Boy do Lope, perto ali do Jardim Florence. A Comgás, a empresa responsável pelo local, informou que foi chamada às 11h59 e resolveu o problema ao 12h30 e diz que não há risco de explosão no local. Ainda está interditada a Avenida João Boy do Lope e a INDEC informa aos motoristas para evitar o local e está fazendo rotas alternativas. Então, o João Boy do Lope, neste momento, 12h57, está interditada aos motoristas por causa deste vazamento de gás. Tá certo? Amanhã é dia de estreias no cinema, mas claro que antes você fica sabendo aqui no Jornal Câmara Notícia quais são os filmes. Destaque para o Coringa. Olá, Agenda Cinema no ar e vamos abrir as dicas de hoje com a animação Angry Birds, que entra em cartaz esse final de semana. É o segundo filme da franquia que surgiu como um game de celular e conquistou adultos e crianças. E aí, sou eu, o Red. Bem-vindos outra vez à Ilha dos Pássaros. E eu, é claro, ainda sou um herói. Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros. Uma terceira ilha surge e começa a atacá-los. Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arqui-inimigo em busca de uma trégua para que juntos possam enfrentar a ameaça em comum. Mas descobrimos que existe uma terceira ilha. Adivinha! E estão planejando destruir todos nós. E agora vem a parte assustadora. Temos que botar nossas diferenças de lado e trabalhar juntos. Tá de onda com a minha cara? Tem o brasileiro Ela Disse, Ele Disse, que é uma comédia romântica adolescente. E a vilã dessa história é interpretada pela apresentadora Maísa. Você gosta do Léo? Claro que não.
Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia, a garota mais popular do colégio. Foi? Tá tudo bem? As coisas às vezes fogem mesmo do nosso controle, a gente não tem o que fazer. E se você gosta de comédia, drama e musical, tem tudo isso em As Loucuras de Rose. Your Lordship, Miss Harlan has put her childish ways behind her. Her children are living with her once again. Rose é uma cantora escocesa que sonha em se tornar uma estrela da música country. Ela sai da prisão, é mãe solteira de 2 filhos e é forçada a encarar a vida. No meio do caminho, encontra alguém que dá apoio para o seu sonho aparentemente louco. Nobody wants to see a convicted criminal up there. Johnny Cash is a convicted criminal, you ball bag. E para fechar, um dos filmes mais aguardados do ano, Coringa, o vilão mais famoso das histórias do Batman, ganhou um novo intérprete, Joaquin Phoenix. Minha mãe sempre diz: sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito: trazer risos e alegria para o mundo. Para! Sou só eu? O mundo tá ficando mais louco. Arthur trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, fora isso, faz acompanhamento com uma psiquiatra devido aos seus problemas mentais. Uma situação vai fazer que ele revele seu lado mau e se rebele contra a elite de Gotham City. O que é? Qual é a graça? Esquisito! Hora de falar do vôlei da cidade, porque amanhã tem encerramento do primeiro turno do Campeonato Paulista. E o Renata quer manter a invencibilidade. Até agora no Campeonato Paulista, o Vôlei Renata de Campinas é a única equipe 100%. Foram 6 vitórias em 6 partidas. A equipe começou muito bem. E amanhã, às 7h30 da noite, enfrenta a equipe de Atibaia fora de casa no ginásio do Gigantão, na última rodada do primeiro turno. Quem continua comandando a equipe é o Ricardo Murbach, enquanto o Horácio de Léo está no Japão com a seleção argentina. Independentemente de quem esteja no banco de reservas, o que interessa é continuar vencendo e em busca do título inédito do estadual. E o Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia após a reunião ordinária de número 58. Eu volto amanhã ao 12:30 ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.